Quero compartilhar uma palavra muito especial com você, homem. Quero bater um papo com você. Eu quero mais hoje ensinar algo. Não combinei nada com o Hélio aqui, mas quero entrar num assunto em relação à questão dos homens, que vai ser, não só homens também, lógico, aplicam bastante às mulheres também, mas é um tema que você vai perceber que vai entrar no assunto de sexualidade, em algumas questões assim que vale a pena a gente entender alguns assuntos como homem nesse tema aqui, amém? Marcos capítulo 3, versículo 25 e o versículo 27, o tema dessa mensagem hoje é o valente de Deus, o valente de Deus. Marcos 3, 25. Se uma casa, vamos estudar esse texto aqui. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Agora o 27. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte, ou em outras versões diz do homem valente, na casa do valente, e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Deixa eu ler aqui na minha versão. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Amados, esse texto aqui é muito usado em textos, em momentos de libertação, em cursos de libertação, e fala-se muito, né, daqui surge aquela ideia de amarrar Satanás, está amarrado, né, que as pessoas falam bastante sobre isso. Mas esse texto aqui, quem disse essas palavras foram Jesus. Jesus que citou esse texto. Essas aqui são palavras diretamente de Jesus. Jesus estava falando sobre a divisão de um reino. Ou seja, um reino, quando está dividido, uma casa também pode ser aplicada, quando ela está dividida, ela não subsiste, ela não prevalece. Uma empresa, uma igreja, uma casa, uma estrutura, se houver divisão, não tem como permanecer. Essa divisão vai destruir, não é verdade? Um casamento, quando há divisão, esse casamento também terá uma grande chance de ser destruído. E aí aqui depois no texto ele fala algo muito interessante. Olha só de novo, olha só que forte essa frase de Jesus. Ninguém pode roubar os bens de um valente. E ninguém pode entrar na casa do valente, se o valente estiver acordado, se ele estiver forte, se ele estiver disposto. Se ele estiver desta forma, ninguém entra na casa de um valente, né? O Hélio falou aqui de Sansão. Quem seria louco de entrar na casa de um Sansão da vida, né? A pessoa imagina Sansão com aquele cabelão todo, aquela força toda. Quem que entraria na casa de um valente, de um Davi, de um grande homem de Deus, Josué? Quem que entraria na casa de uns caras desses? Eles acordados, armados. Quem que entraria? A única forma de entrar na casa deles e ter vitória, ter sucesso e roubar o que tem na casa deles, entrar já é algo forte. Roubar o que tem na casa, então, é algo mais forte ainda. Ele diz, a única forma disso acontecer é se amarrar ele. Ou seja, se manietar esse valente. Foi o que aconteceu com Sansão, o exemplo que o Hélio deu aqui hoje, né? Ou seja, de alguma forma conseguiram amarrar Sansão. Não amarraram com cordas normais, ele arrebentou, mas quando amarrou ele, quando prendeu Sansão da forma correta, Sansão perdeu a sua força, Sansão perdeu a sua vista, né, e quase que perde, né, todo o seu ministério. No final, Deus tem graça sobre a vida dele e ele então tem uma grande vitória. Ou seja, ele está falando aqui primeiro ele fala sobre uma casa dividida e depois ele fala sobre um valente amarrado. Uma casa dividida, ela não subsiste. Um valente amarrado não defende essa casa. Estão comigo aqui nesse raciocínio? Não. Uma casa dividida, e aqui casa, coloque tudo que você quiser, família, empresa, qualquer coisa.
Uma casa dividida não subsiste, um valente amarrado não a defende. Estamos aqui pregando para homens, e cada um de nós aqui, e sabemos como foi falado, a gente sabe que tem mulheres assistindo aqui, mas eu quero me dirigir principalmente a você, homem. Cada homem aqui sabe, Deus tem dado a você uma casa, Deus tem dado a você uma família, Deus tem dado para alguns aqui em particular uma empresa, para alguns ainda um grupo familiar, uma estrutura, um departamento, um ministério, não é verdade? E você, por ser o marido dessa casa, você por ser o apacentador deste grupo familiar, você por ser o líder deste departamento, você por ser o gerente, o dono dessa empresa, você é visto aos olhos de Deus como um valente, que administra uma casa, que faz a gestão de uma casa, de uma estrutura. E aqui então ele está falando que existe duas derrotas, aliás, duas situações que podem trazer derrotas para esta casa, para essa família, para essa empresa, para essa estrutura. Se houver divisão e se o valente estiver amarrado. Olha só que interessante isso. Ou seja, na visão de Jesus ao ler esse texto, existe uma casa, existe bens importantes a serem defendidos. Estão comigo aqui não? Existe uma casa, existe bens que são importantes serem defendidos, precisa ser defendidos, né? E existe um valente nela que a defende, e existe inimigos que querem roubar esses bens. Esse aqui é o cenário que Jesus está trazendo nesse texto. Existe uma casa, existe bens nessa casa, dentro desses bens a própria família, as pessoas que estão ali, e também os patrimônios, podemos dizer assim. Existe o valente, e eu quero declarar aqui, você é esse valente. Aleluia. Né? Que a defende, não é verdade? E existe então inimigos que estão muito, muito interessados em roubar o que você tem, em tirar o que você tem. Hoje eu quero conversar com você, eu quero que você se veja como esse valente, que defende a sua casa, que defende o seu projeto. Deus te vê como um valente, pois você é valente do ponto de vista de Deus por uma única razão. Só pode ser chamado de valente na ótica de Deus se você tiver uma condição, que é ser filho de Deus. Pregamos bastante aqui nos últimos dias a importância de ser filho de Deus. Todo filho de Deus é um valente. Amém? Não? Todo filho de Deus é um valente, é um guerreiro, forte. Como eu preguei domingo passado, bem nutrido, bem sustentado, bem firme. Jesus disse que ninguém pode roubar os bens da casa se o valente estiver livre e atento. Queridos, ninguém pode roubar a casa do valente se esse valente estiver livre e estiver o quê? Atento. Por isso Jesus vai dizer algumas vezes, vigiai, seja sóbrio, seja valente, seja observador, não durma, não durma na vigília. Homem, sua casa está segura, pois Deus te colocou nela como seu filho valente. Vamos falar então sobre esse valente de Deus, amém? Deixa eu falar um pouquinho sobre essa casa dividida e o valente amarrado. Jesus também mostra então essas duas estratégias, né? Que vão anular as ações do valente. Ou seja, como? Amarrando ele e também, ou a casa dividida. Ou seja, no verso 25 ele fala de casa dividida, não subsistir. E no verso 27 ele fala sobre o valente estar amarrado. Casa dividida e valente amarrado. Deixa eu aprofundar esses dois aspectos aqui. A palavra dividida no grego, no original, ela dá a ideia do seguinte: de você dividir alguma coisa em partes, ok? Você divide algo em várias partes, tirar pedaços, desmembrar um grupo ou algo desse grupo. Ou seja, eu pego um grupo como esse, nós somos um grupo, e nós vamos dividir esse grupo, nós vamos desmembrar, nós vamos pegar parte desse grupo, de alguma forma conseguir
tirar parte desse grupo, o que vai acontecer com todo? Será enfraquecido. Por quê? Porque eu estou causando uma divisão. Essa divisão aqui é enfraquecer por tirar um pedaço. Enfraquecer por arrancar uma determinada habilidade, uma determinada força. Né? O pessoal do louvor, cadê o pessoal do louvor? Está aqui? O pessoal do louvor hoje estava, né? Mas foi tudo bem, graças a Deus. Mas estava com a equipe, né? Não dividida, mas estava com a equipe não completa. Não é verdade? Foi uma bênção, tudo certo. A questão é, quando está todo mundo, não fica, né? Fica gostoso, fica bonito, fica legal. Você percebe que você tira membros do grupo. Você tira uma guitarra, você tira um violão, você tira uma voz, você tira uma bateria, para o irmão da bateria não ficar chateado, tira uma bateria, né? Não é verdade? E você então tira força. É legal, é bênção, mas poderia ser melhor. Eu não estou reclamando nem mandando recado aqui, por favor, foi uma bênção, tá? Tá tudo certo. Mas é só para exemplificar isso. Então a palavra dividir dá essa ideia. E a palavra amarrar ela vai falar sobre atar. Olha só que interessante. Atar, colocar laços, colocar obrigações ou tarefas, impedir de alguma forma as ações corretas. O que é amarrar? Eu dou para você uma tarefa que vai atrapalhar você. Eu te dou um encargo que você vai perder a força de fazer o que você deveria fazer, porque agora você tem uma tarefa a mais. Então você pode amarrar com um próprio laço, você pode amarrar com uma obrigação, uma tarefa. Você pode impedir de alguma forma as ações. Ou seja, por que você não conseguiu fazer isso? Porque algo me atrapalhou. Algo tirou a minha força, algo tirou a minha ação. Por exemplo, você poderia ter trabalhado muito melhor, mas ficou muito tempo na internet, ficou muito tempo no Facebook, ficou muito tempo no Instagram. Ou seja, você estava amarrado por um costume. Você estava amarrado por uma prática que tirou a atenção sua. Então, olha só o que ele está dizendo. Uma casa, uma família, um lar, ele sofrerá problemas quando pedaços são tirados, acontece alguma divisão, ou também quando de alguma forma algo está amarrando essa equipe, essa pessoa, esse valente. Mas hoje eu estou me dirigindo diretamente ao valente. Ou seja, de repente você, valente, está dividido. Algo está tirando a sua força, algo está minando a sua força, algo está tirando as suas habilidades. Ou você está amarrado. Você está manietado, você está seguro. Alguma coisa atrapalha você. Você poderia estar correndo mais rápido, mas tem alguma coisa atrapalhando você. Então, em algum momento da minha vida, da sua vida, da minha casa, da minha família, da sua família, da minha empresa, da sua empresa, do meu negócio, do seu negócio, do meu ministério, do meu grupo familiar, do seu grupo familiar, ele pode estar ou dividido ou o líder amarrado. Perceba que ele está falando aqui do valente. Quando ele fala do valente, ele está falando não de uma pessoa qualquer desta casa. Ele está falando do líder, ele está falando da pessoa responsável por esse lar. Com isso ele está dizendo o seguinte: você, valente, é responsável por manter o grupo unido e o grupo livre. Todo líder precisa manter o grupo unido e o grupo livre. E principalmente você precisa estar com as suas forças completamente empregada na determinada ação, e você precisa não estar amarrado. Alguém está entendendo isso aqui? Não? Amém? Não? Alguém está ouvindo isso aqui? Não? Amados, as principais formas de impedir um valente então são, resumindo, dividindo suas forças, tirar-lhe habilidades, armas ou ferramentas que ele possua, afastá-lo do seu grupo. Como? Atando ele. Como que eu faço isso, essa divisão toda? Eu faço isso como? Atando ele com pensamentos errados, conceitos errados, sentimentos descontrolados, enfermidades, relacionamentos errados que eu tenho e mantenho, desejos errados, sonhos errados que Deus não colocou, ou algo material que está atrapalhando a sua vida.
Ou seja, você está perdendo a sua força, parte da sua força está sendo tirada, porque você está amarrado. Amarrado em quê? Pensamentos errados, conceitos errados, sentimentos descontrolados, uma emoção descontrolada, enfermidades no corpo pode acontecer, relacionamentos que você está envolvidos que atrapalham a tua vida, desejos impróprios, sonhos ou algo material que está atrapalhando a sua vida. De repente você tem lá, alguma coisa que você possui, que você comprou, que mais está te atrapalhando, te amarrando do que te ajudando. Tem gente que entra em algumas empresas, compra um negócio, entra numa sociedade, entra em algumas situações, compra algum carro, compra alguma coisa, que mais amarra do que faz algum bem. Amém? Vocês estão comigo aqui, nesse raciocínio aqui, não? Amados, agora, entendendo isso, eu quero falar então sobre 3 laços mais fortes contra um valente. Eu falei de alguns laços, algumas coisas que atam a vida de um valente, mas eu quero conversar com você aqui. Paulo, ele vai mostrar, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar algo muito interessante sobre 3 laços que atrapalham a vida de um valente. Eu falei da importância desse valente e o que amarra esse valente. Paulo em Romanos, ele mostra 3 situações que as pessoas sem Deus sofrem. Basicamente são 3, e delas derivam as outras. As 3 principais coisas que vai amarrar um valente, e amarrando vai dividir a sua força, dividir a sua casa. São 3 basicamente. E por que essas 3 acontecem? Acontece basicamente por você não ter um entendimento de quem é Deus, e de quem é Jesus, e de quem você é em Jesus. Uma vez que você não tem bem construído quem é Deus na sua vida, quem é esse Deus? O seu Pai. Se você não tem um entendimento de quem você é nesse relacionamento, filho. Se você não tem a consciência de quem você é baseado nesse relacionamento, isso mostra que o seu espírito, você não consegue viver pelo espírito, você não consegue andar no espírito. Automaticamente a sua alma vai dominar a sua vida. A sua alma, e ela vai dominar você com 3 áreas. 3 áreas, e dessas 3 áreas elas vão culminar nas demais. De uma forma, estou falando aqui de pessoas que já conhecem Jesus, pessoas que deveriam conhecer ou conhecem pouco, mas também estou falando da pessoa lá fora que não conhece nada. E aí nós vamos entender por que tantos homens e mulheres sofrem aí fora quando não tem Deus. Romanos 1, 24, vamos ler esse texto. Olha só, vamos ler hoje. Eu quero ir bem devagar, bem didático aqui para a gente aprender alguma coisa aqui. Olha, Romanos 1, 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Segundo o quê? Os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si, entre os próprios homens, entre os próprios seres humanos. Olha lá essa expressão, por isso Deus os entregou. Quero que você guarde essa expressão. Por isso Deus os entregou. Entregou ao quê? Nessa versão diz impureza sexual. Em outras versões vai falar concupiscências. Mas eu gosto da palavra impureza, fica melhor dentro do original. Agora põe o versículo 26, por gentileza. Versículo 26. Olha o versículo 26. Por causa disso, Deus o quê? De novo, olha lá, lembra que eu pedi para você guardar essa expressão? Deus os entregou? Olha lá de novo. Por causa disso, Deus os entregou. Quem que entregou? Deus. Deus entregou o que agora? Paixões vergonhosas. Antes, Deus entregou o quê? Impurezas sexuais. Agora está dizendo que Deus entregou ao quê? Paixões vergonhosas. Aí ele entra num assunto muito delicado aqui, mas vale a pena falar. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outra, contrária à natureza. Aqui ele começa a entrar no assunto de homossexualidade. Ok? Agora põe o versículo 28.
28, por gentileza. 28. Além do mais, visto que desprezar o quê? Desprezar o quê? Conhecimento de quem? De Deus. Ele quem? Deus os entregou. Entregou o quê agora? Lembra que eu falei para você guardar a expressão Deus os entregou? De novo lá. Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável. De novo, estamos em aula aqui hoje. Primeira coisa que Deus entregou a eles: as impurezas sexuais. Depois, Deus entregou a eles a paixões vergonhosas. E depois, Deus entregou eles ao quê? A uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Em outra versão, a minha versão diz, praticarem o que não convém. Queridos, são 3 coisas que Deus entregou. Deus os entregou a impureza sexual, Deus os entregou a paixões vergonhosas, e Deus entregou eles a modo de pensar reprovável. São as 3 áreas. 3 áreas. E dessas 3 áreas vai subdividir toda a depravação e toda a dificuldade pecaminosa da raça humana. Dessas 3. Mas, papi, não é muito forte essa expressão, Deus os entregou? Não parece muito cruel? O que é isso, Deus os entregou? Deus entregou a coisas horríveis, parece algo mal da parte de Deus. O que significa isso? Amado, deixa eu explicar essa expressão, Deus os entregou. Deus sempre quis caminhar com o homem, e assim se responsabilizando para cuidar do homem. Deus sempre quis cuidar do homem, e Deus criou o homem para ter relacionamento e assim poder cuidar do homem. Amém? Vocês estão comigo aqui? Não? Está tudo certo? Esse é o projeto original de Deus, cuidar do homem. Deus, olha, eu vou criar o ser humano e eu vou cuidar dele. Ou seja, a responsabilidade do cuidado do homem é minha. Diga assim, a responsabilidade da proteção, da provisão e da formação do homem é de Deus. Deus diz, eu vou fazer isso na vida do ser humano. Eu sou o responsável. E eu estou empenhando a minha palavra nisso. Eu vou cuidar. Eu sou responsável. Eu vou cuidar do ser humano. Só que Deus, ele não pode cuidar de quem não quer ser cuidado. Amém? Vocês vão comigo aqui não? Deus não pode cuidar de quem não quer ser cuidado. Deus então coloca uma escolha. Você quer ser cuidado? Você quer que eu assuma a responsabilidade do cuidado da sua vida? Deus então coloca isso que nós chamamos de livre-arbítrio. Você quer? E aí Deus então, para mostrar isso, ele vai fazer o quê? Ele vai então se mostrar para o homem. Lá no Adão e Eva e tal, ele se mostra de uma forma mais direta. Depois que o homem peca, ele então se mostra através da criação. E depois Jesus vem e ele se mostra, enfim, toda a história de Israel. E depois com Jesus, Deus diz, através de Jesus, eu quero cuidar de você. Eu quero proteger você. Eu quero cuidar de você. Só que todo ser humano, quer seja crente, quer não seja crente, quer conheça qualquer coisa sobre Deus, não conheça nada sobre Deus, todos têm uma oportunidade de escolha. E tudo que está criado está dizendo, existe um Deus e Ele quer cuidar de você. Você olha para o sol e no sol está escrito, existe um Deus que criou esse sol e esse Deus quer cuidar de você. Você olha para a cachoeira e fala, existe um Deus que criou a natureza e Ele quer cuidar de você. É sempre assim. Você olha para uma formiga e existe um Deus que criou essa formiga e esse Deus que criou a formiga quer cuidar de você. Só que então existe a escolha do ser humano.
Existe a escolha. Como o ser humano então rejeita, por isso que um dos textos que nós lemos fala assim: e tendo rejeitado o conhecimento de Deus, Deus os entregou. Por que que Deus entrega? Porque as pessoas rejeitam. Rejeitam o quê? A responsabilidade de Deus, a paternidade de Deus de cuidar de você. Uma vez que você diz não quero, seja diretamente, seja através dos teus atos, porque tem gente que não diz Deus eu não quero, mas as suas atitudes estão dizendo eu não quero. Você não diz Deus eu não quero, mas o jeito que você lida a tua vida está dizendo eu não quero Deus. E Deus olha essa atitude, olha essa resposta, o que Deus faz? Deus entrega. Deus entrega como? Deus entrega a custódia. Quem sabe o que é custódia? Né? Custódia é, eu estava cuidando do Edson, e agora eu entrego o Edson, a custódia do Edson para o Luiz. A partir de agora, o Luiz vai cuidar do Edson. Eu entreguei a custódia. Eu entreguei o meu controle, eu entreguei a minha responsabilidade. A partir de agora, eu não tenho mais responsabilidade sobre quem não quer. Essa palavra entregou eu entreguei a custódia, eu entreguei o controle, eu abri a mão. Agora é o seguinte, não é isso, mas é mais ou menos isso, deixa que a natureza cuida. É mais ou menos isso. Você não quer que eu assuma a responsabilidade sobre a sua vida? Você vai ficar à mercê da sua alma. E você vai ficar à mercê de 3 coisas. Quais são as coisas? Você vai ficar disponível, controlado pela impureza sexual, paixões vergonhosas, e um modo de pensar reprovável. Quando Deus sai da jogada, essas 3 áreas dominam alguém. Opa, alguém está ouvindo isso aqui não? Amado, eu não estou, o meu objetivo aqui é ensinar algo para vocês. Amados, isso daqui, essas 3, elas têm um tipo de senhorio. Elas são quase como que um Deus, letra minúscula. Elas são quase como um espírito que age na vida de um ser humano. A pessoa, ela fica manietada, isso aqui ela é quase que mais que um sentimento. Existe algo maligno aqui nisso daqui, muito maligno. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa impureza. Por isso Deus entregou as concupiscências ou as impurezas. A palavra impureza aqui no grego vai a ideia de impureza física ou moral. A palavra no grego é aratarsia, impureza. Quando uma palavra no grego começa com a letra a palavra A é negativo. Tá? Então, por exemplo, o que seria aratarsia? Seria não puro, não próprio, não limpo. O que é uma impureza? Essa impureza? É uma pessoa que não é pura. Não é a mesma coisa falar não é pura e impureza? Não é a mesma coisa? Você vai entender. Se eu falar algo impuro, ou eu disser que algo não é puro, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Impuro ou não é puro, não é a mesma coisa? É e não é. Quando você diz a pessoa não é pura, o que eu estou dizendo? Que ela deveria ser pura, mas não é. Mas não está sendo. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Era para ser puro, mas não está sendo. Era para ser limpo, mas não está sendo. Nasceu para ser puro, nasceu para ser limpo, mas não está sendo. Ou seja, esse sentimento,
algo que vem contaminar você, algo que vem tirar de você, algo que vem te fazer você viver o que você não é, o que você não nasceu para ser. Olha que coisa interessante. Mas só que aqui está falando especificamente sobre sexualidade. E aqui vai entrar uma palavra muito conhecida chamada luxúria. Aqui entra a luxúria. A palavra luxúria significa devassidão, ou não pureza, ou não limpeza sexual. Ou seja, uma sexualidade impura. E quando eu falo sexualidade impura, eu estou falando atos sexuais impuros, mas também eu estou falando de pensamentos sexuais impuros. E isso é algo que quando Deus não está, isso vem para cima do ser humano. E aí entra algo chamado luxúria, devassidão. Esse senhor, entre aspas, dominará ou atará o valente, que não tem o senhorio de Deus em sua vida. Ou seja, ele não tem, ou ele está deixando por algum momento o senhorio, aquilo que está no seu espírito, ele está deixando de lado e está permitindo dar vazão à sua alma. E aí vai entrar algo chamado luxúria. Queridos, isso é algo que está lá. E a nossa alma traz a memória, mesmo a pessoa convertida, salva em Cristo Jesus, uma nova criação, a alma dela tem memórias da luxúria. E aí vai surgir algumas coisas: pensamentos impuros, práticas erradas. Pensamentos impuros e práticas sexuais contaminadas. Casais casados querendo ter relações sexuais impuras. Coisas que não se deve fazer mesmo casado. Isso é fruto de luxúria dentro do casamento. Ver a esposa de uma forma contaminada. Ver a esposa, ou a esposa se ver, ou ambos se verem como algo impuro. Tratar como impuro. Algo que não deveria ser. Vocês estão comigo aqui, não? Amado, desejos sexuais impróprios, descontrolados. A luxúria entra num desejo sexual impuro, descontrolado. Não tem controle. Aqui vai entrar pensamentos impuros, pornografia, masturbação. Aqui vai entrar adultério, vai entrar aqui fornicação, vai entrar aqui tudo quanto é distúrbios sexuais aqui. E quando um valente, um homem de Deus, isso também pode acontecer com a mulher, sem dúvida nenhuma. Mas quando o valente, que é o responsável da sua casa, deixa de andar no Espírito, ou nem conhece, nem se rende a Jesus, ele é dominado por essas coisas. Uns mais, outros menos, uns totalmente rendidos, outros totalmente não. A luxúria muito comumente conduz a algo chamado também violência. Geralmente quem tem problema com luxúria é violento, fisicamente. Ele é tão desejoso por algo impuro que ele vai bater na esposa ou bater no esposo. A violência é muito comum em alguém assim. Violência física, eu quero dizer, e verbal. Muitas religiões têm a luxúria como uma divindade. Eu vou citar alguns nomes. Anubis é um deus egípcio. É um deus dentro nessa área. Dionísio, Afrodite, Freia, dos vikings, né? Vênus, e mais perto da gente, Pombagira. Alguém já ouviu esse, né? Esse é Pombagira. Pombagira é um demônio que vai agir principalmente trazendo através da luxúria, da sexualidade indevida.
Queridos, isso aqui é algo, é interessante isso daqui. Lembra onde que eu estou aqui? O valente sendo amarrado. Que valente é esse? Você, eu. Você começa a olhar para algumas pessoas e você, mesmo crentes, e você percebe pensamentos indevidos, sentimentos errados, práticas erradas. É interessante. Existe um segundo aqui, chama-se paixões vergonhosas. Por isso Deus entregou a paixões infames ou vergonhosas. O que significa isso? Sentimentos sem honra, desprovidos de honra, respeito, consideração, algo vil, desprezível. Ou seja, quando a pessoa ela perde o conceito de honra. Ela olha para a esposa, já não dá a devida honra para ela como esposa, para o marido, para as pessoas. Ela trata aquilo como algo, não tem tanto problema. Não é tão perigoso isso. Isso não dá nada. Posso assistir esses filmes que não dá nada. Eu posso usar esse tipo de roupa que não dá nada. Eu posso fazer esse tipo de situação que não dá nada. Queridos, isso é algo perigoso. Eles entregou a paixões infames, vergonhosas. A palavra aqui é, entregou a sentimentos desprovidos de honra. Olha que interessante essa palavra no grego. Respeito, consideração. Sentimentos que não honram a Deus, em primeiro lugar. Sentimentos e ações que não honram ao próximo. Que não honra a si mesmo e não honra as instituições. Por exemplo, casamento. O casamento é uma instituição que precisa ser honrada. Grupo familiar é uma instituição. Por exemplo, quando você não vai no grupo familiar e você falta e não avisa, você está tratando o grupo familiar com desonra. Isso mostra que você não tem valores em si mesmo de honra. Honra uma instituição. Mas grupo familiar E você então, quando você começa a negociar, relativizar honra, você está num caminho perigoso. Honra as instituições. Por exemplo, situação ali da reunião, famosa reunião do Bolsonaro. Eu só vou avisar um aspecto aqui nessa reunião. Como é feio você ver líderes falando palavrão. Não estou entrando no mérito aqui, defendendo a esquerda ou a direita, mas como é feio. E aí eu concordo, como pode um líder e líderes da nação, numa reunião oficial, usar palavras daquele calão? Isso é uma desonra à instituição que o próprio Bolsonaro tanto defende. A bandeira, a pátria, a família. Você defende a família e fala desse jeito? Você defende a família e fala palavrão desse jeito? Não, você não defende a família. Por favor, não estou falando mal de Bolsonaro, nem a favor de Bolsonaro. Eu só estou colocando aqui um exemplo de desonra. E isso não é assim. Isso é um péssimo modelo. Se eu fosse você, não deixava o teu filho assistir aquele vídeo. Porque o seu filho vai pensar, porque se o presidente pode falar palavrão, eu também posso. E o palavrão justifica porque ele está falando mal de alguém que merece ser xingado. Desonra. Você é um valente. Diga assim, eu sou um valente. E as marcas de um valente é a honra. Honrar os mais velhos. Honrar as instituições. Honrar pessoas, autoridades. Honrar a esposa. Honrar o seu marido. Honrar
os próprios filhos, honrar a casa que você está visitando. Amém? Vocês estão comigo aqui, não? Amados, exemplo então de paixões que não consideram a honra. Um deles, aí ele vai entrar forte aqui, um deles é a homossexualidade, daí ele entra forte aqui. E aí ele fala, as mulheres deixaram o uso natural da mulher e cometendo torpeza entre si, homem, mulher com mulher, homem com homem. E aí ele entra na questão da homossexualidade. A homossexualidade é das áreas que ele entra dentro dessas questões, daqui dentro, querido. Olha onde surge a crítica à homossexualidade, dentro da desonra. E aí, para encerrar aqui, eu quero falar sobre o modo de pensar reprovável. E Deus os entregou, eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, o modo de pensar reprovável. Ou seja, a palavra reprovável aqui é não passou no teste. Foi provado, mas não passou no teste. É a ideia da moeda. Hoje em dia nós não temos mais isso, né? Antigamente, quando tinha moeda de ouro, né? Eles davam aquela mordidinha na moeda, né? Ou seja, essa moeda é de ouro. Essa moeda passou no teste. Pode ser aceita. Aqui esse reprovável é algo que foi provado e não é. Ou seja, práticas, ações, valores, princípios, que às vezes a gente permite entrar na nossa vida, nosso casamento, na nossa família, na nossa empresa, que não são bons, que são reprováveis. O problema é que a forma de pensar, quando ele diz pensamentos reprováveis, são: você pensa que isso não tem problema. Você considera que algo reprovável é bom. Você considera que algo reprovável vale a pena ter em casa. E a pergunta é: de onde você permitiu a construção desse pensamento? Como que isso entrou na sua vida e você acredita que isso é bom? Mas olha isso aqui, olha, mas existem pessoas, existem provas, existe uma vida. Existe toda uma questão aqui, né? Pensamentos reprováveis. Considera e entende como válido, útil, aquilo que passou pelo teste e foi reprovado. Essa mente, esse pensamento como um Deus, leva a pessoa a várias atitudes. Aí ele vai citar uma série de erros. E aí ele vai falar, eu não vou entrar em detalhes, mas aí Paulo vai falar: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores, injuriadores, soberbos, presunçórios, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Interessante isso aqui. Da onde surge esse tipo de prática na vida da pessoa? Quando uma pessoa se pega cometendo essas coisas novamente. Você de repente, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, irreconciliáveis. Você briga com alguém e você não consegue fazer as pazes. E você acha que não tem problema. Afinal de contas, pastor, eu perdoei, mas conviver não vou, tá? E aí você entende que isso é uma verdade da Bíblia. Não, não é a verdade da Bíblia. Não, eu posso perdoar, mas eu não preciso viver de novo com a pessoa, né? Conviver com ela. Queridos, não estou dizendo que você tem que viver de novo com ela, mas se você tiver que viver, viva. Você é livre. E se alguma coisa impede você de conviver de novo com alguém que te fez grande mal e você perdoou, você é uma pessoa irreconciliável. Eu estou dizendo que você vai para o inferno? Não, mas eu estou dizendo que você está sendo dominado por algo que não é o Espírito de Deus. E você é um valente amarrado. E a hora que você precisar usar algumas forças, você vai ser impedido. Você vai ter meia força, você vai ser meia força. Você é um motor com 4 pistões e tem 3 funcionando.
Vocês estão entendendo aqui, não? Por exemplo, injuriadores, inventores de males. Meu irmão, não invente mal dos outros. Não distribua mal, não conte fofoca. E por que um cara que anda no Espírito, cheio de Deus, filho de Deus, se pega falando fofoca? Se pega com um pensamento de soberba. Eu sou o cara, eu sou bom. Ou ninguém dá bola para mim, afinal de contas eu merecia, não deu para mim o cargo foi dado para ele. Isso é soberba. E a pergunta é: por que uma pessoa que é filha de Deus, nasceu de novo e ainda está tendo pensamentos soberbos? Porque de alguma forma, esses pensamentos reprováveis estão na sua cabeça. Porque você acha que ser soberbo tem a sua vantagem. Ou não é tão ruim assim. Presunçosos, contenda, gente que bota fogo bota lenha na fogueira, né? Como é que diz o outro, né? Meu irmão, entra lá para fazer as pazes, não para aumentar a fofoca, aumentar a briga. Contenda, promover contenda, permitir contenda. É tão interessante esse texto, porque a gente está falando muito de graça, nós estamos pregando sobre a graça, estamos falando sobre a graça, e não, mas eu estou na graça, sou salvo, sou filho e tal, mas às vezes essas coisas aqui aparecem na nossa vida. Mas pastor, eu tenho que brigar contra isso? Não, você não tem que, porque Jesus já te livrou disso. Só que a pergunta é: por que isso está voltando na sua cabeça? Por que tão facilmente você de novo cai e você fica amarrado com esses problemas? E aqui de novo, uma das razões que eu colocaria aqui é quando Paulo, quem está escrevendo isso daqui é apóstolo Paulo. Romanos, a obra-prima da graça, o livro de Romanos, ele está dizendo que quando pessoas rejeitam o conhecimento de Deus, ou seja, aquilo que Deus disse sobre você e você desconsidera, ou você não entende, não se rende, não crê, não recebe, e você se deixa levar por isso, a alma e a memória da alma corrompida pelo pecado, ela volta. Amém? Vocês estão entendendo aqui? E o meu foco todo aqui qual é? E o pessoal do louvor aqui pode subir. Não com meia força, nem com, né, a força inteira, né? Está com 2, mas está com a força inteira, né? Aleluia. 3, né? 3. Mas o meu foco aqui hoje é: o valente é você. A sua casa tem bens preciosos. A sua esposa, os seus filhos, os seus bens, a sua empresa, o seu negócio. E você é o valente que Deus colocou ali. E aí o pensamento aqui é: cuidado, para que nada divida a tua força e nada amarre você. Para que a sua casa e o que você tem não seja roubado. Amém? Receberam essa palavra? Queria convidar você a ficar em pé. Vamos dar um forte aplauso a Jesus, esse lindo. Aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo para mim e para você aqui o seguinte: eu me responsabilizei de cuidar de você. Eu me responsabilizei de cuidar de você. E eu coloquei você na sua casa como um valente, na sua empresa, no seu negócio, no seu grupo familiar como um valente. Eu fiz tudo isso. E eu me responsabilizo como pai de cuidar de você. Ajudar você a ser um bom marido, um bom pai, um bom empresário, um bom apacentador de grupo familiar. Eu me responsabilizei. A custódia da tua vida é minha. A responsabilidade sobre você é minha. E eu fiz tudo o que precisava para você ser o valente. E você ser e já é, porque Ele já fez isso. Eu fiz de você um filho de Deus.
Eu fiz de você um filho de Deus. Eu te dei um casamento, te dei filhos, te dei uma casa, te dei um grupo familiar, te dei uma empresa. Porque eu vejo você como valente, porque você é meu filho. E o que Jesus, Deus está dizendo aqui como pai é: filho, se veja como eu te vejo. Porque a partir do momento que você não se vê como eu te vejo, ou as tuas atitudes demonstram isso, cuidado, porque a sua alma pode entrar em jogo. E talvez não como pessoas totalmente dominadas por isso que eu falei, mas mesmo pessoas que têm Jesus, a sua alma pode levar elas a uma dessas três coisas. E de repente você, como um valente filho de Deus, está amarrado, ou parcialmente amarrado. O filho pródigo, né? Esse filho pródigo sempre volta no exemplo do filho pródigo, não é verdade? Filho pródigo, filho do homem ali, filho do fazendeiro, vamos colocar assim, né? Rico, herdeiro, aquela coisa toda. Quando ele saiu de casa, ele estava agora sob a custódia de quem? Do pai? Não, continuou filho do pai. Mas quem estava cuidando dele, quem era? Os amigos que roubaram tudo que ele tinha, e até o atual patrão dele, que nem comida de porco dava para ele. E ele estava dizendo: puxa vida, eu sou filho do meu pai, que até os empregados lá comem bem, e eu aqui estou sofrendo devido a essas três coisas, e eu não precisaria estar passando por isso. E eu estou aqui, dividido, sem forças e amarrado. Sabe do que? Eu vou sair daqui, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar a viver como filho. Eu vou andar no Espírito. Quando eu ando no Espírito, eu não permito que a alma, com mais força ou menos força, depende do tempo que você tem de vida com Deus, ela te leve a coisas grandes assim, ou mais ou menos. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar a estar sob a custódia do meu pai, o controle, o cuidado, o governo do meu pai, e viver desta forma. Por isso eu quero declarar, queridos, você é um valente de Deus. Você é um valente de Deus, porque você é filho de Deus. E a sua casa é uma casa privilegiada. A sua esposa é privilegiada. Seus filhos são privilegiados. Porque você foi colocado lá por Ele. E Ele te deu essa responsabilidade. E Ele está junto com você nesse papel que você assume. Amém? Você recebe isso? Amém. Pai querido, queremos orar e declarar sobre esse homem que está aqui. Esse homem que está lá na internet. Ou o marido dessa irmã que não está com o marido agora vendo. Queremos declarar, Deus, homens valentes de Deus. E a principal marca dessa valentia é porque são filhos de Deus. Pai, eu quero declarar isso em nome de Jesus. Eu quero declarar, Deus, se porventura algum homem aqui, como foi orado já hoje, se porventura algum homem aqui, Pai, está sendo dominado por pensamentos impuros, pensamentos sexuais impuros, ou mesmo práticas sexuais erradas. Pai, se alguém aqui está vivendo ou com um pensamento vergonhoso, ou um sentimento de desonra em alguma área da sua vida, Pai, queremos declarar: ele não é isso, ele não nasceu para ser assim, ele não nasceu para viver assim, isso não faz parte da vida dele. Por isso nós declaramos que o valor, o poder da verdade que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário, eliminando esse mal, e na ressurreição, dando uma vida nova para vencer cada uma dessas áreas. Por isso nessa hora, Pai, se alguém está escravizado, amarrado, com a força dividida, eu declaro esse irmão livre e liberto nesta hora. Sabemos que isso também se aplica a mulheres, em alguma forma, especificamente em algumas áreas da vida feminina. E eu quero declarar também, se porventura alguma mulher, Pai, tem vivido e tem sofrido com pensamentos errados, pensamentos malignos, pensamentos vergonhosos, pensamentos errados
na área sexual, na área matrimonial, ou seja o que for, Pai, eu quero declarar agora, em nome de Jesus também, livre e liberta, em nome de Jesus, baseado naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Pai, nós agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.